Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero, através dessa mensagem de fé, levar até você, meu amigo e minha amiga, esta mensagem que está escrita aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, ao qual está escrito assim: a viúva de Sarepta. Olha só o que está escrito aqui. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a ele quem? Ao profeta Elias. Diz assim: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha só o que Deus falou para o profeta Elias. Veja bem o que Deus falou para o profeta Elias. Ele disse assim: Elias, vai, levanta-te agora mesmo e vai para a cidade de Sarepta, pois lá ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Vamos entender qual o projeto, qual o plano de Deus para com Elias e para com esta viúva. Está escrito assim: então Elias se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, ou seja, catando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha só, vamos entender aqui, vamos usar o raciocínio, meu amigo e minha amiga. Nesta cidade de Sarepta existia uma mulher que era viúva e ela tinha um único filho, era filho único, e ela estava, meu amigo, numa situação deplorável, numa situação crítica. Era uma catástrofe a situação que a mulher se encontrava. E Deus falou para Elias: olha, levanta-te, Elias, vai para Sarepta, que é de Sidom, e ali habita. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva para que te sustente. Veja só, Deus falou para o profeta Elias que ele fosse para a cidade de Sarepta, e naquela cidade Deus ordenava uma mulher para sustentar ele de alimento. Mas era completamente ao contrário. Quem estava com grande necessidade, em extrema necessidade de alimento, era a viúva, pois o marido dela tinha morrido e ficou devendo muito, e os credores, os agiotas vieram, levaram tudo dela, e ela ficou numa miséria total, ela e o filho dela. Olha o que aconteceu quando Elias chegou à porta da cidade. Chegando Elias à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva catando lenha. E Elias chamou e disse-lhe: ó mulher, trazei-me
eu peço-te num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: trazei-me também agora um bocado de pão na tua mão. Olha o que ela responde. Porém ela disse a Elias: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja só, ponto e vírgula, ele diz assim. O profeta Elias falou assim: ô mulher, traz numa panela, um pouco de água para que eu beba, e trazei também um bocado de pão na tua mão. E ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu, tua serva, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Quer dizer, era uma miséria total. Olha o que ela conclui dizendo: e vês aqui, apanhei 2 gravetos, 2 cavacos, 2 gravetos, e vou prepará-lo um bolo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Eu vou preparar um bolo para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, que nós não temos de onde tirar mais alimento. E aqui ninguém dá alimento para ninguém, é cada um por si e Deus por todos. Olha o que o profeta Elias diz. E Elias lhe disse: não temas, ó mulher, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faz desse bolo primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-me aqui, depois farás para ti e teus filhos, para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha só, meu amigo, quando a pessoa ele é cheio do Espírito Santo de Deus, quando a pessoa está cheio da presença de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, então ele tem visão, ele vê além das aparências, ele crê no impossível, que o impossível pode se tornar possível. A mulher falou assim: olha, como o Senhor está vendo aqui, eu vim, mas meu filho, catamos 2 gravetos, vou fazer um bolo para mim e para meu filho, depois nós vamos morrer, porque não temos mais o que comer. E o profeta diz assim, não tenhas medo, não temas. Em outras palavras, confia em quem? Confia em Deus. Confia em Deus. Não temas. Vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz o bolo para você e para seu filho. Porém, faz desse bolo, reparte um pouco de farinha, um pouco de azeite, reparte, faz um bolo pequeno primeiro para mim. O profeta Elias diz: faz primeiro para mim desse bolo que você vai fazer para você, parte no meio, faz primeiro o bolo para mim. Faz primeiro o bolo para mim, bolo pequeno, trazei-me aqui, depois farás para ti e teu filho, e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Quando o profeta Elias falou essa palavra, meu amigo, essa mulher
absorveu o espírito dessa palavra. Ela creu em Deus e na palavra de Deus. E obedeceu à voz do profeta, homem de Deus. E Deus abençoou ela grandissimamente. Veja só, é como diz a palavra: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. Crê nos meus profetas e prosperareis. Então, quando você crê na palavra na palavra que vem de Deus através da boca de um homem de Deus, a sua vida ela muda, meu amigo e minha amiga. E ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa em muitos dias. Assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos e muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele fará pelo ministério do profeta Elias. E depois destas coisas sucedeu. Bom, vejam só. Veja só, meu amigo. A mulher, ela deu ouvidos à palavra de Deus através do profeta. O profeta deu uma ideia, deu uma direção para ela. Olha, obedeça. Não temas, creia em Deus. Faz como você falou que ia fazer, faz o bolo. Só que dessa massa, reparte a massa, faz 2 bolos pequenos. Primeiro você faz um para mim. Depois você faz o outro para você e para seu filho. O que eu quero dizer com esta palavra, meu amigo? Deus tem que ser sempre o primeiro em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo, você pode ter certeza que não vai te faltar nada. A farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai acabar. Ou seja, você não vai passar necessidade, meu amigo. Você não vai viver na miséria, porque Deus, Ele é Deus de providência. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Quantas e quantas pessoas que se deparassem hoje numa situação como essa, iriam dizer assim: não, vou fazer um bolo para você e ficar sem comer, mas meu filho, não, primeiro para nós. Se ela tivesse feito o bolo para ela primeiro e comido mais o filho dela, eles iriam morrer, porque a situação da vida deles não ia mudar. Mas como eles fizeram o primeiro para o homem de Deus, obedecendo a ordem de Deus, Deus abençoou de uma forma grandiosa, que a farinha daquela panela se multiplicou, o azeite da botija não faltou, e eles viveram daquela farinha e daquele azeite até o dia em que o Senhor enviou chuva sobre a terra. Meu amigo, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, mas Ele precisa que você creia. Ele precisa que você confie nele. Ele precisa que você deposite toda a sua fé, toda a sua confiança nele. Que além das circunstâncias, do que as circunstâncias têm mostrado ao contrário, que você venha crer que Ele é Deus, que Ele pode tudo e todas as coisas. E quando você coloca Ele como primeiro na sua vida, quando você decide: não, eu vou a partir de hoje, eu vou ser fiel ao meu Deus, eu vou colocar a minha vida nas mãos dele, eu vou colocar o meu amanhã, o meu presente, o meu futuro está nas mãos do meu Deus. Eu creio que Ele vai cuidar de mim e não vai me faltar nada.
Ele vai determinar aonde Ele quer que eu venha chegar. Então é assim que você tem que viver, meu amigo e minha amiga. Deus quer que o justo viva pela fé. Se a gente não viver pela fé, a gente está perdido. Porque quem vive pelas emoções só se arrebenta. Mas aqueles que vivem pela razão, aqueles que vivem pela fé, aqueles que manifestam a fé inteligente e crer na palavra do Deus vivo, Deus faz maravilhas e maravilhas. Muito bem, meu amigo e minha amiga, deixa o seu like, assista o vídeo até o final, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Fazendo assim, você vai estar ajudando a despertar a fé de muitas pessoas. Que Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.